Bom dia, pessoal. Vamos corrigir os exercícios, então, do livro de vocês, da página 47 e 48. Número 6 diz assim: certas atividades comuns no cotidiano envolvem a separação de misturas. Relacione os métodos destacados abaixo com os procedimentos a que eles se relacionam. Então, preparar um chá de saquinho. Eu tenho filtração. A água fervida, ela vai filtrar a essência do pozinho ali do chá que está no saquinho, para que então faça-se então a fusão ali, a preparação desse chazinho. Coar o suco de laranja. Peneiração. Eu vou usar uma peneira para coar, separar, né, a parte do gomo da laranja e o líquido. Separar a poeira do feijão antes de cozinhá-lo. Catação. Eu vou primeiro separar, limpar esses grãos, separar as pedrinhas, separar a sujeira, para então preparar o meu feijão. 4. Separar a água das roupas pelo movimento de rotação de uma máquina de lavar. Centrifugação, né? A máquina de lavar, então, usa o processo de centrifugação para tirar a água das roupas. 7. Suponha que uma aula de ciências você recebeu uma mistura composta de areia fina, açúcar, grãos de feijão preto e pequenos pedaços de ferro. Quais as técnicas de separação seriam necessárias para a retirada de cada um dos componentes dessa mistura? Filtração, dissolução fracionada, catação e separação magnética. B. A B não ficou muito boa, tá, gente? Eu tentei várias fotos, não consegui muito. Mas eu vou falar e vocês vão pausando se quiserem pegar a resposta. Na verdade, era uma resposta pessoal. Propõe uma estratégia lógica para a separação, descrevendo cada etapa. Aí vocês têm aqui um exemplo que vocês podem colocar aí, tá? Uma ideia. Em primeiro lugar, pode-se retirar manualmente os feijões e, em seguida, com o auxílio de um ímã, os pedaços de ferro. Nessa fase inicial, a ordem de aplicação de ambos os métodos é irrelevante. Na sequência, deve-se adicionar água para dissolver o açúcar e utilizar uma peneira para separar a areia da água contendo o açúcar. Por fim, leva-se a água ao fogo com a evaporação dela, obtendo-se o açúcar. Então, é só uma ideia aí da resposta que vocês poderiam colocar na B. 8. Observe as seguintes misturas: água e gasolina, álcool e acetona, areia fina e pedra, água e areia. Indique em cada situação a técnica mais adequada para a separação das substâncias. Então, a água mais a gasolina é uma mistura heterogênea, eu posso usar o processo de sifonação. Água e acetona é homogênea, eu posso usar a destilação fracionada. A areia fina e a pedra brita, peneiração. Água mais areia, filtração. Letra B. É possível aplicar mais de uma técnica de separação em algumas dessas misturas, havendo condições em quais delas? Areia fina mais a pedra, catação. Areia mais a água, evaporação da água. Por que as misturas heterogêneas são separadas mais facilmente do que as homogêneas? Nas heterogêneas é possível visualização de cada fase. Já na homogênea, elas acabam se misturando e fica mais difícil, tá? 10. Uma forma de retirar a parte gordurosa do leite é utilizando a técnica de centrifugação, para que eu consiga, então, separar uma da outra. 10. Vocês tinham ali 11, desculpa. 11, vocês têm ali para resolver as palavras cruzadas, tá? Técnica de separação de sólidos com granulação diferente. Vocês tinham que colocar, então, peneiração. 2, método de separação utilizado na limpeza da água de aquários, sifonação. Estão conseguindo acompanhar? Vou esperar um pouquinho. Foi? Processo de decantação acelerada, centrifugação, 3. 4. Técnica de separação usada nos garimpos, levigação. 5. Método de separação usado para coar o chá, filtração.
6. Fenômeno físico que facilita a separação de mistura nas indústrias salineiras, evaporação. 7. Técnica que utiliza uma corrente de ar para separar materiais mais leves, ventilação. 8. Método indicado para separação de grãos de feijão, catação. 9. Procedimento de separação de misturas realizado durante o processo de purificação da água nas estações de tratamento, decantação. Última, técnica de separação de ligas metálicas por meio do aquecimento, fusão fracionada. E a 12, vocês tinham que observar o esquema abaixo e responder as questões. Quais os métodos de separação deverão ser empregados na situação? 1, 2, 3. Então, na 1, eu tenho água, ferro em raspas, álcool e areia. A gente utilizaria filtração. 2, deixa eu ver aqui, 2, tá. 2, a gente tem água e álcool. Depois ali a gente tem separados, juntos, porque elas se misturam, né? Então a gente tem água e álcool, eu posso dizer que é uma destilação, elas se destilaram juntas, fracionada. E a 3, ferro e areia, né? Então eu tenho uma mistura, uma separação magnética, tá bom? Qualquer dúvida, coloquem no Telegram. Abraço.